Olá, terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual que é o horário que você está assistindo esse filme ou esse vídeo. Então vamos lá, a gente vai continuar da gente para a aula de hoje, é Biologia, né? Página 46, ok? E lá diz assim, começa com Sistema Sensorial. Cabe ao sistema sensorial receber estímulos do ambiente, do interior do organismo e transmiti-los ao sistema nervoso. Na maioria dos animais, os estímulos são detectados pelos receptores, células sensoriais especializadas na percepção de determinados estímulos. Os receptores são classificados em mecanorreceptores, estimulados pelo toque, principalmente pressão, termorreceptores, percebe as variações de temperatura, os quimiorreceptores, estimulados por agentes químicos, tá? Os fotorreceptores, sensíveis à luz, os fonorreceptores, estimulados pela vibração de alta frequência. Nos vertebrados, muitos desses receptores concentram-se em determinadas regiões do corpo. Nos órgãos dos sentidos e humanos são os sentidos envolvidos pelo, aqueles que vocês já viram, veremos novamente, o tato, a pele. Órgão relacionado ao sentido do tato, possui receptores táteis, cujas terminações nervosas localizam-se na derme, né? Abaixo da epiderme. Essas terminações captam diferentes sensações de pressão, como o calor, o frio, a dor ou simplesmente o contato. E as transmite ao cérebro pelos nervos ou onde são decodificadas. O que é a decodificação? É a leitura da informação pelo nosso corpo. No caso aqui, a pele, a derme, a epiderme, tá? Os receptores dividem-se de modo expostos na tabela a seguir. Nós temos os táteis, que são as terminações nervosas livres, os corpos de Pacini, corpos de Ruffini, Krause e Meissner, que são a sensação de dor, pressão, calor, frio e tato, as mais importantes, né? Quem nunca sentiu uma dor, ou uma pressão, ou um calor, ou frio, ou tato? Paladar. Na língua encontra-se cerca de 10.000 quimiorreceptores, conhecidos como papilas gustativas, capaz de distinguir os 4 sabores básicos, o amargo, o azedo, o doce, o salgado e o quinto sabor recentemente reconhecido, o umami. Através dos nervos transmitem esses estímulos ao cérebro, onde são decodificados. O olfato, no teto das cavidades nasais localizam-se os quimiorreceptores relacionados com o sentido do olfato. Moléculas existentes no ar estimulam os quimiorreceptores, os quais geram impulsos nervosos que chegam ao cérebro pelo nervo olfativo para serem detectados, para sentirmos, né, esses sentidos, esses cheiros, né? A córnea corresponde a uma região transparente da esclerótica, localizado na região anterior, na frente do globo ocular, né? Após a córnea encontra-se a íris, parte colorida dos olhos, graças à melanina. Pela pupila, orifício central da íris entra a luz. A pupila pode abrir ou fechar, né? Fechar, cadê? Acho que eu pulei aqui, pessoal. Deixa eu só ver. Não, tá certo. É porque, na verdade, ele vem aqui, ó. A gente vem do olfato. Desculpa, tá? Vamos retornar aqui, então. Agora eu tô acompanhando aqui na apostila. Como tá digital é mais difícil. Então, aqui a parte do olfato, né, do nariz, você pode acompanhar na apostila também. Ó, seio frontal, concha superior, concha média. Então, a questão dos cheiros, né, tem toda a estrutura, tuba auditiva, a fossa, a cavidade nasal. Agora é a parte da visão. Ó. Os olhos são os órgãos que possuem os fotorreceptores nos vertebrados, nos mamíferos. Constituem-se de 3 camadas, a esclerótica, a caroide e a retina. A esclerótica é a camada externa que serve de proteção, né, a sustentação, o branco dos nossos olhos, a caroide, que contém os vasos sanguíneos para a nutrição, e a retina, que é a camada mais interna formada pelos fotorreceptores. Daí sim, aqui, ó, a córnea, a íris, a pupila, onde nós estávamos. Alguns meios transparentes são atravessados pela luz, como a córnea, o humor aquoso líquido claro e o humor vítreo. Essas estruturas funcionam como um sistema de lentes convergentes, responsáveis pela formação da imagem, né, que faz o nosso cérebro faz a nossa leitura, né, onde estão os fotorreceptores. Os seres humanos possuem 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones proporcionam a percepção das cores e são estimulados sob altas intensidades de luminosas, e a função é prejudicada à noite ou locais mais escuros, né? Os bastonetes mais sensíveis à luz permitem a visão em locais de baixa intensidade luminosa. Os fotorreceptores comunicam-se com nervos ópticos provenientes de um de cada olho, os quais transmitem estímulo luminoso ao cérebro que o interpreta.
Principais estruturas anexas ao globo ocular. Nós temos a pálpebra, são as membranas que cobrem os mesmos, as glândulas lacrimais, que produzem as lágrimas, que limpam a córnea, né? E por assim em diante. A audição, não menos importante, é onde escutamos, ouvimos, né? É o equilíbrio do corpo também, relaciona-se com a nossa orelha, antes denominado ouvido, né? Órgão que capta as vibrações sonoras. Nos mamíferos, a orelha divide-se em 3 partes, a externa, a média e a interna. Apenas os mamíferos possuem a orelha externa, tá? Formado pelo pavilhão e pelo conduto auditivo externo. Ela capta e conduz as ondas sonoras para o tímpano, fina camada e entrada da orelha média. As ondas sonoras estimulam as vibrações do mesmo, que são transmitidas para o martelo, a bigorna e o estribo. Ao passar pelos ossículos nessa sequência, o som se amplia e é captado pela janela oval. A orelha interna é formada pelo labirinto, constituído de 2 estruturas. O vestíbulo, responsável pelo nosso equilíbrio, para a gente ficar de pé, e a cóclea, né? Tudo enrolado em forma de caracol. Que interessante o nosso corpo, né? A janela oval transmite as vibrações para o líquido no interior da cóclea. E a vibração desse líquido estimula as células ciliadas do órgão espiral, situado ao longo da superfície interna da cóclea. Curiosidade. A Júlia, que é bailarina, vai saber disso, né? Melhor do que a mim. Mas quando o bailarino ou a pessoa que dança, que faz esses tipos de exercícios, quando ele roda para um lado, por exemplo, o direito, ele tem que rodar para o esquerdo, para que haja esse equilíbrio aí, né? Nesse órgão, né? Chamado de labirinto, dentro da nossa orelha, que é para que a pessoa não venha a cair, né? A ficar tonta. No órgão espiral, localizam os receptores capazes de transformar as vibrações sonoras em impulsos nervosos, que por meio do nervo auditivo ou coclear, são transmitidos aos cérebros que os interpreta como sons. Ao equilíbrio, o vestíbulo é formado por estruturas também preenchidas pelo líquido utrículo, o sáculo e os canais semicirculares. Mediante qualquer movimento do meu corpo, o líquido presente nessas estruturas também se movimenta, informando essas alterações para os receptores específicos que transmitem ao nervo vestibular e deste para o cerebelo, né? O nosso cérebro, ligação direta com o nosso cérebro. Por isso a pessoa fica tonta quando gira o corpo de maneira brusca. Mesmo depois que para, o líquido se mantém em movimento, passando essa informação ao cerebelo. Dessa forma, o sistema nervoso detecta a informação da posição do corpo no espaço, se a pessoa está deitada, sentada ou andando. Diferença de pressão. A orelha média comunica com a faringe por meio da tuba auditiva, cuja função é equilibrar as pressões do meio interno com o externo. Isso se observa, por exemplo, em uma subida de serra. A diminuição da pressão atmosférica provoca desconforto, parecendo que se está com o ouvido tampado. Para suprir essa sensação, basta engolir saliva ou abrir bem a boca. Desse modo, o ar sai rapidamente da orelha média pela tuba auditiva, igualando as 2 pressões, tanto interna como externa. Diante disso, vamos fazer atividades da número 1 até a 2, a 3 e a 4. Próxima aula, vamos vir com a nossa correção e vamos dar sequência aqui da página 48. Abraços!